Olá, eu sou o professor Gabriel, vamos falar um pouquinho hoje sobre geometria espacial, mais um pouquinho, e o nosso assunto agora é triângulos, tá joia? Eu vou dar uma explanada aqui sobre o perímetro, que é básico, né? Perímetro de qualquer triângulo é só você identificar e somar os três lados. Então a questão aí maior vai ser identificar qual é o valor de cada lado. Mas perímetro, soma de todos os lados, tranquilo, ok. E aí a gente vai entrar em área de triângulo. A área do triângulo é básica, a gente vai descobrir aqui rapidinho. E aí tem umas outras duas que eu gosto de comentar, mais uma quarta depois que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do vídeo. Mas vamos lá, não vamos dar spoiler não, tudo bem? Então, área de triângulo. Básico, o que é área de triângulo? Quando eu olho para um triângulo, o que eu tenho, né? Eu vou ter o quê? A base, e eu tenho que descobrir qual é a altura, tá? E aí a área do triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Como isso funciona? Por que é dividido por 2? Vou desenhar um triângulo qualquer aqui, ó. Desenhando um triângulo qualquer, o que eu consigo fazer facilmente? Identifico a minha base, geralmente a gente coloca como a parte inferior da figura aí, e completo, ó. Quando eu completo a figura, certo? Eu tenho um retângulo, e aí a gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura, só que note, eu quero só metade, né? Um dos lados do triângulo acaba sendo a diagonal desse retângulo. Se eu completar aqui o outro também, ó, essa outra figura, essa outra parte aqui vale metade também. Então observa, base, que é a base total, vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? E aí eu vou ter o quê? Área do triângulo retângulo. O que determina quando um triângulo é retângulo ou não? Determina quando ele tem um ângulo de 90 graus. Todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus ele é conhecido como triângulo retângulo. Ok? Poderia fazer a mesma ideia, observe, ó. Se eu completar aqui, ó, eu vou ter o quê? Um retângulo. E aí eu quero apenas metade dessa área, então eu vou ter o quê? A área do triângulo também, a área do triângulo retângulo é quem? Base vezes altura dividido por 2. Só que qual é a característica forte do triângulo retângulo? Pitágoras, de novo Pitágoras voltando. Onde eu vou ter a minha hipotenusa, o meu cateto e cateto. Então quando eu olhar com um pouquinho mais de carinho para um triângulo retângulo, o que eu posso falar que é a minha área? A área de qualquer triângulo retângulo vai ser o quê? Cateto vezes cateto dividido por 2, tudo bem? Eu não vou colocar cateto ao quadrado aqui porque eu não tenho certeza se os meus catetos têm o mesmo valor, né? Então é cateto vezes cateto dividido por 2. Bom, aqui a gente tem a área do triângulo equilátero. Eu sempre costumo dizer uma brincadeirinha, né? Diz o seguinte, para decorar a formulinha rapidinho, é a formulinha do verdureiro, na verdade, né? Como é que eu sei? Primeiro você tem que identificar qual é a altura do triângulo equilátero. Vimos lá que a altura do triângulo equilátero, eu vou mostrar aqui já já, via Pitágoras, mas nós temos o quê? A altura do triângulo equilátero, lembrando do verdureiro, é leve 3 e pague 2. Essa é a altura do triângulo equilátero. Então observe, se eu usar essa altura aqui, quanto vale minha base? L. Então eu vou ter o quê? A mesma formulinha do princípio, que é base vezes altura dividido por 2. Então eu vou ter a base vezes a minha altura dividido por 2, ok? Vou fazer a troca. Quanto vale a base? A base vale L. Quanto vale a altura? A altura é a altura do verdureiro. Leve 3 e pague 2. Então é vezes L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Regra, né? Matemática, regra da matemática não muda, né? Eu vou ter o quê? L vezes L. L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2, dividido por 2. Conservo o primeiro e inverte o segundo, eu vou ter o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Mantenho o primeiro vezes o inverso do segundo. Para ficar mais fácil de enxergar o segundo, eu vou completar a segunda fração, né? Quando eu tenho fração dividido por fração, mantenho a primeira fração e
inverto a segunda fração. Então, vezes 1 sobre 2. E aí eu vou ter a minha formulinha final, que a área do triângulo equilátero vai ser igual a quem? A L quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Equaçãozinha final de novo, só para acrescentar e ajudar, eu vou ter o quê? Qual é a altura do triângulo equilátero? Se eu aplicar Pitágoras aqui, ó, eu vou ter a altura aqui, H, esse lado aqui é L sobre 2. Aplicando Pitágoras, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A altura é o próprio H, um dos catetos é L sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto que é o L. Aplicando e fazendo a formulinha até o final, não vou judiar tanto de vocês, continuem aí, eu vou ter o quê? A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura do verdureiro. Leve 3 e pague 2. Usando essa altura na área do triângulo, eu vou chegar na área do triângulo equilátero, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Uma coisa que eu acho que ajuda e facilita aqui na hora de gravar é o que? Gravar a formulinha? É que é altura? É simples, é. Então, se é simples, é L raiz de 3 sobre 2. Ah não, passou para uma área, professor. A gente lembra que área é sempre algo ao quadrado. Então, se é algo ao quadrado, a área do triângulo equilátero vai ser o quê? L quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, eu elevo tanto o L ao quadrado quanto o 2 ao quadrado. Só o 3 que eu mantenho, tá? Então, aqui a gente finaliza a ideia das fórmulas, tá? Voltamos, pessoal. Continuando falando sobre área de triângulos, tá? Eu vou acrescentar aí ao portfólio de vocês mais uma formulinha que eu acho bem bacana. De vez em quando ela aparece, quase sempre aparece. É o quê? Dado um triângulo qualquer, esse triângulo no caso vai ser contemplado aqui dois lados e um ângulo entre eles, e a formulinha é essa aqui. A área do triângulo é A vezes B, ou seja, lado vezes lado, vezes o seno do ângulo que está entre esses dois lados, dividido por 2, tá? A primeira impressão, na hora que você bate o olho nessa fórmula, você fala assim, professor, para que mais essa fórmula? Mas ela é bem dedutiva, tá? Ela é bem simplesinha e eu acho bem pertinente colocar ela no portfólio de vocês aí, acrescentar essa formulinha. Da onde é que ela vem? Como é que ela funciona? Então, vamos imaginar, o que a gente sabe do início? A gente tem lá o quê? Qualquer área de triângulo é sempre o quê? Base vezes altura dividido por 2. A gente sempre parte do início, tudo bem? Então vamos iniciar assim, ó. Vamos escrever. Quem que é esse B? Esse B aqui é a minha base. Então, olha para esse triângulo. Quem que é a minha base? Aqui, ó. Essa aqui é a minha base. Ok? Então vamos trocar. O B, que é a base, é A. Tranquilo. Quem que é o meu H? Ou seja, quem que é a minha altura? Vamos calcular. Quem que é a altura? Dado esse triângulo aqui, a minha altura é esse carinha aqui, ó. A altura é sempre a reta perpendicular em relação à base. Quando eu passo a reta perpendicular em relação à base, eu vou ter a altura, e observe, 90 graus, ok? Ó, dando um grande zoom aqui, ó, 90 graus, essa aqui é a minha altura. E aí que vem a facilidade dessa fórmula, a aplicação dessa fórmula. Olha para essa figura aqui, ó. Aqui eu dei uma continuidade, nós vamos apagar isso aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. E trigonometria do triângulo retângulo a gente sempre pode aplicar quem? Seno, cosseno e tangente. Ou o famoso só, cá, toa. Isso fica para uma outra aula aí para quem quiser. Mas aqui a ideia é central. Vou aplicar quem? O que eu tenho? Quais são os elementos do meu triângulo retângulo? Eu tenho ângulo? Tenho. Eu tenho o cateto oposto? Tenho também. Tem hipotenusa? Tenho. Então observa, eu tenho hipotenusa, o cateto oposto e o ângulo. Então eu tenho OH, eu tenho o só. E quem que é o só? É o seno de quem? Do ângulo. Do ângulo alfa, que é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Trocando os valores então, vamos lá. Seno de alfa é seno de alfa. Seno alfa.
Cateto oposto é a minha altura, o meu H. E a hipotenusa nesse caso? A hipotenusa vale B, que é o lado. Observe, deixei em destaque aqui o H em vermelho para ficar até mais bonitinho. É ele que eu quero isolar, então eu completo a minha fração do outro lado e multiplico em cruz. Eu vou ter quem? Eu vou ter seno de alfa vezes B tem que ser igual a 1 vezes H. Como eu quero isolar o H, então meu H vai ser quem? Para deixar já mais bonitinho, mais no jeito pra gente aí, eu vou ter o quê? Um H é igual a B vezes seno de alfa. Volto na fórmula. Minha base é A e o meu H vale o que agora? H vai ser igual a B vezes seno de alfa. Tudo isso dividido por 2. E aí a gente retoma a formulinha para onde a gente queria. Que é o quê? A área de um triângulo dado dois lados e o ângulo entre esses dois lados vai ser A lado, A vezes B vezes seno de alfa dividido por 2. Ou seja, lado vezes o ângulo entre eles dividido por 2. Bom, voltamos aos exemplos com números para facilitar e melhorar a nossa visualização e aplicação das fórmulas, ok? Começamos com dois exemplos básicos, simples, né? Então tá lá. Exemplos. Calcule a área dos triângulos. Básico. Triângulo. Observe que ele não deu nenhuma outra informação em relação aos ângulos. Então é só identificar quem é a base, quem é a altura e aplica a regra básica. Qual é a regra básica? A área de qualquer triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Então, pego lá o 20, tomo como base, tá fácil de enxergar isso. E a altura 16. Substituindo a fórmula. Base 20 vezes a altura 16 dividido por 2. Alguns macetinhos para facilitar na conta, tá, gente? É multiplicação em cima? É, então você pode simplificar. Então você vai ter o quê? 2 por 20 dá quanto? Dá 10. Então a minha área do triângulo vai ser igual a quem? 10 vezes 16. E 10 vezes 16 dá 160. Aqui não estou usando unidade de medida para facilitar, tá? Mas aí você tem que tomar o cuidado. Tá falando de área? Tá, então tem que ser sempre a medida ao quadrado. Então centímetros quadrados, metros quadrados, depende do valor que está usando. Bom, passo para o exemplo 2, exemplo B, né? Foi dado. Qual é a característica desse triângulo aqui? O que eu consigo enxergar facilmente? Esse triângulo ele é um triângulo retângulo, né? Olha lá o angulinho de 90 graus. Então, a gente sabe que também a área do triângulo retângulo, né? Como a gente já viu aqui anteriormente, pode ser quem? Cateto vezes cateto dividido por 2. Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Vamos cateto vezes cateto dividido por 2. Quanto vale aqui? 15. É um cateto. Ok. O que é o 25? Observe, o 25 está de frente com o ângulo de 90 graus. Ou seja, se a gente imaginasse lá o nosso amigo Pitágoras apaixonado olhando para sua amada, ele estaria vendo quem? A sua hipotenusa. Formulinha vai hipotenusa? Não, vai cateto. Então eu tenho que descobrir quem é esse carinha aqui. E a gente já usou esse outro aqui, né? Quem que a gente vai usar? Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, 25 ao quadrado. Cateto ao quadrado, 15 ao quadrado, mais o outro, vamos chamar de x? Só pra gente não perder o costume? X quadrado. Então, 25 ao quadrado é 625. 15 ao quadrado é 225, mais x quadrado. Como eu quero x, eu vou isolar o x. O 225 passa para o outro lado, vai ficar 625 menos 225, que é igual a x quadrado. 625 menos 225 dá 400. Isso é igual a x quadrado, então eu vou ter que meu x é igual a raiz de 400, ok? Raiz de 400 é 20, né? Bem simplesinho, ó. 2, 0, pulão fora e raiz de 4, 2. Ok, então eu tenho que meu x vale 20. Retoma a fórmula. A área do triângulo retângulo vai ser igual a um cateto, 15, vezes outro cateto, 20, dividido por 2. Lembra o corte? Facilita a nossa vida, ó.
eu vou ter o quê? 15 vezes 20 dividido por 2. Ó, 2 por 20 dá 10, é igual a 15 vezes 10, e isso é igual a 150. Tranquilo? Continuando os exemplos aí. Exemplo C e exemplo D. Observa. Exemplo C. Qual é a característica dele? Todos os lados são iguais. Todos os lados têm o mesmo valor, e o valor é 8. Então ele é um triângulo equilátero. Direto. A área do triângulo equilátero é o quê? Lembra do verdureiro? L quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, direto, sem sofrer muito, a área do triângulo equilátero, eu vou ter que vai ser o quê? 8 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então a área do triângulo equilátero vai ser igual a quanto? 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 4. Lembra? É uma multiplicação, 64 eu simplifico por 4, então vou ter que a minha área do triângulo equilátero vai ser igual a quanto? 16 raiz de 3. Tudo bem? Tranquilo? Se você quisesse ter aplicado a outra formulinha, o outro caminho, também daria certo, tá? Como é que funcionaria? Bom, você vai lá e vai ter que achar aqui, ó, a altura, ok? Aqui vale 4 e aqui seria a minha altura. Lembrando, qual é a altura do triângulo equilátero? Essa é bem importante gravar, tá? Que é a altura do verdureiro. L raiz de 3 sobre 2. Então vai ser o quê? 8 raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho que a minha altura é igual a 4 raiz de 3. E aí eu posso voltar à formulinha básica, que é o quê? A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Vamos lá? A área do triângulo, a base. A base é um dos lados, ó. Vale quanto? 8 vezes a altura, que a gente acabou de calcular aqui, ó. A altura é 4 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Simplifica. 8 por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Eu vou ter o quê? A área do meu triângulo vai ser 4 vezes 4, 16 raiz de 3. Observe. Mesma resposta, mesma resposta. Matemática, né, gente? Matemática é lindo, matemática sempre chega na mesma solução. Pegando o caminho certo, sempre dá a mesma solução. Exemplo D, a gente vai ter o quê? O exemplinho básico lá, quando eu tenho dois lados e o ângulo entre eles, tudo bem? Então eu vou ter lá o quê? A área do triângulo vai ser A vezes B vezes seno de alfa dividido por 2. Trocando os meus valores, A, 50, B, 80 vezes seno de 30 dividido por 2. Isso dá quanto? Olha lá, ó, o 2 eu simplifico com 80, que é mais fácil de enxergar, então aqui vai dar 40. Isso vai dar o quê? 0, 0, 0, 0, 5 vezes 4, 20, 2000, vezes o seno de 30. Trigonometria, a gente vai recordar isso, se quem não viu ainda, eu tenho lá, ó, o arco trigonométrico, eu vou ter 0, 30 graus, ok? Como eu quero o seno, seno é sem sono, então tá aqui, ó, bateu no meio, vale metade. Então o seno de 30 é meio. E aí eu vou ter o quê? Que a área do meu triângulo vai ser 2000 dividido por 2 vai dar 1000. Tranquilo? Professor, tem outra maneira? Sempre tem dois caminhos, 3. Tendo matematicamente correto, está ideal. Ó, pensa assim, ó, você vai calcular essa altura aqui, ó. Tudo bem? Como é que eu calculo essa altura? Eu esqueço 80 e aplico quem? Vamos dar um grande zoom. Então, ó, dando um grande zoom, eu tenho isso aqui, ó. Esse H. Aqui vale 50. Aqui vale 30. E eu quero o H. Então tá. Que figura é essa? Se é essa a minha altura, aqui vale 90 graus. Aqui vale 90 graus. Triângulo retângulo. Se é triângulo retângulo, a gente aplica quem? Trigonometria do triângulo retângulo. Lembrando, quem está de frente é o cateto oposto. Quem é o maior lado é a minha hipotenusa e o ângulo. Então, cateto oposto e hipotenusa, eu vou ter o só. Que é quem? Seno de 30, que é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, meio. Vimos aqui, ó.
Cateto oposto. Vou colocar a cor para destacar. É a própria altura que eu estou procurando. Sobre a hipotenusa, que é 50. Multipliquei em cruz, eu vou ter o quê? 2. H é igual a 50. Então, o meu H vai ser igual a quanto? 50 dividido por 2. H é igual a 25. Tá, então vamos lá, vamos finalizar agora. Temos o quê? A área de triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Vamos lá, quem que é a base? 80. Quem que é a altura? Acabamos de calcular aqui, ó. Altura, H, 25. Isso dividido por 2. 80 por 2, temos que a área do triângulo vai ser 40 vezes 25. 40 vezes 25. E aí temos que a área do triângulo é igual, né? 40 vezes 25 a gente sabe que vai dar 1000, né? Só pensar, sabe? O zero aqui, 4 vezes 25, 100, então 1000. Tranquilo? E aqui a gente finaliza os 4 exemplos. Até mais, até a próxima aula.